coragem continuam a nos inspirar. Nesta liturgia, unimos-nos em oração de louvor e de gratidão por esses apóstolos que dedicaram as suas vidas a testemunhar a nossa fé com coragem e com alegria. Nesta Eucaristia, vamos ter em memória de Margarida Alves, Manuel de Melo, Manuel de Souza, Serafim Carreiro dos Santos, 4º aniversário, António Rocha, pelo Padre Agostinho Tavares e familiares de Fernanda Pimentel, por Adelino Leal e Manuel de Melo, por Fernanda Gonçalves, Roberta Miller, por Otávio Neves e familiares de Ana Neves e dos filhos, por Ana Couto, 1º aniversário, e por José Luís Vieira de Melo, falecido domingo nos Estados Unidos. Juntos com a vida do Senhor, cantemos. Conduzir pelo Divino Espírito Santo. E este é o apelo que nós vamos receber hoje, deixar que este Espírito sempre nos guie e nos ilumine. Vamos fazer o nosso exame de consciência pelas vezes em que não somos dóceis à ação do Espírito Santo.
que Herodes pensava fazer comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 panos, enquanto as sentinelas, à porta, guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram. São Pedro e São Paulo. E se nós hoje estamos aqui a celebrar a Eucaristia nesta igreja de Nossa Senhora de Fátima, nós devemos a uma imensidão de homens e de mulheres que não desanimaram, que não desistiram e que levaram o nome de Jesus aos outros. Foram suas testemunhas. Hoje vamos centrar mais um pouquinho para junto de Jesus, um pescador. Um homem simples, um homem humilde, e o Senhor muitas vezes escolhe os simples e os humildes para confundir os poderosos e os sábios. Deus escolhe os simples e os humildes e capacita-os para a missão. Por isso a gente às vezes diz: ai, eu não tenho dom, ai, eu não sei, ai. Deus capacita. E quando Ele chama por nós, qual é que deve ser a nossa resposta? Aqui estou. Muito bem. Chamou Pedro. E Pedro foi fiel ao compromisso com o Senhor. Sabemos que Pedro fazia uma tempestade, às vezes num copo d'água, não é? Sabemos, é como nós, humano como nós. E os Evangelhos descrevem-nos um Pedro humano, com falhas, com limites. O Senhor disse: tu agora vais ser pescador de homens. Mas ele tinha família. Não se recordam do episódio da sogra? Estava doente. E quando Jesus vai à casa de Pedro, cura a sogra que se foi a servir. Tal como nós, não é? Curados, alimentados, fortalecidos para servir em toda a parte. Este Pedro tinha sempre a resposta na ponta da língua e na hora certa. E foi o Evangelho de hoje. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E a resposta qual foi? Disseram que Jesus pertencia ao passado. Moisés
neste mundo. Neste mundo, a vida é só uma. E por isso nós temos que la viver verdadeiramente, em plenos pulmões. Uma vida com sentido, não ao sabor do vento e ao sabor da maré, não com inimizades, com rixas, com rivalidades, com ódios, com zangas e com brigas, porque se for assim, o chaveleiro que está lá em cima vai fechar a porta. Não querem a porta aberta? Pronto. Se a gente quer a porta aberta, é o que eu dizia na sexta-feira, o nosso coração tem que ser um coração bom como o coração de Jesus. Mas Jesus faz uma pergunta aos apóstolos e faz uma pergunta a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tinha a resposta certa na ponta da língua. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas será que ele sabia bem o que é que estava a dizer? Talvez não. Mateus não nos diz, mas no outro dia nós lemos este Evangelho, não é? E o evangelista dizia que depois de Pedro ter dito isto, tu és o Messias de Deus, Jesus disse ao homem, cala-te bem calado. Não digas a ninguém, porque a visão de Pedro era, talvez como nós, não é? Um Messias político, um revolucionário, um homem de guerras, um homem de armas. E Jesus é um Messias diferente, que vem para reinar na nossa vida e no nosso coração. Quem é Jesus para ti, caro irmão? Na Ilha das Flores aconteceu uma coisa muito nada para nós chupar o Senhor, para nós chupar a fé da cançoneira e sequer disse nada. Irmãos, quem é Deus? Pai, isso mesmo, um só Deus e três pessoas distintas, e este Deus que nós temos que adorar. Mas Jesus pergunta-nos hoje, quem sou eu para ti? E eu acho que cada um de nós tem que ter uma resposta pessoal. É aquele que me ajuda? Muito bem. É aquele que me escuta? Muito bem. É aquele que me aconselha? Muito bem. É aquele que está sempre presente na minha vida? Qual seria a nossa resposta? Se Jesus, diante de nós, nos perguntasse, quem sou eu para ti? Ele deveria ser o nosso tudo. Tudo. Ou seja, deveríamos lhe dar a devida prioridade. Sabemos que Pedro disse a Jesus, eu estou pronto para te seguir. Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. Pedro, acalma-te, Pedro, acalma-te. Antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. Não és tu um discípulo desse homem? Não sou. Outra vez, 3 vezes. Não sou. Isto é as tentações que muitas vezes surgem na nossa vida, irmãos, e que nos levam muitas vezes por não querermos sofrer, renunciarmos ao Senhor Jesus. Por isso é que quando Pedro saiu de lá chorou amargamente, porque soube que traiu o Senhor Jesus. E ontem no Evangelho, depois da ressurreição, o Senhor vai perguntar a Pedro 3 vezes, porque Pedro o havia negado, Pedro, amas-me? E a resposta, ó Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Segue-me, disse Jesus. Ou seja, Jesus não condenou Pedro, não condenou, apenas lhe disse, segue-me durante toda a sua vida. E foi o que ele fez. Sabemos que ele foi para Roma e foi crucificado, mas ele disse que não queria ser crucificado como Jesus, que nem sequer era digno de ser crucificado como Jesus, e foi crucificado de uma forma muito mais dolorosa, sabem? De cabeça para baixo. Muito dolorosa. Mas conta-se, não é os Evangelhos,
Mas a tradição da Igreja conta-se que houve uma perseguição, não sei se foi de Nero, começou a perseguir os cristãos, pôs fogo na cidade, aquelas coisas todas. E o que é que Pedro decidiu fazer? Sabem? Fugir de Roma. E então diz que quando ele estava a sair de Roma, a fugir de Roma, ele tem uma visão que vê um Jesus com as cruzes às costas a caminhar para Roma. E Pedro parou, assim, aflito, sem saber bem aquilo que era, e perguntou em latim, qual vades? Para onde vais? E a resposta, sabem qual foi? Vou para Roma para ser novamente crucificado. Este Jesus, irmãos, sempre que nós celebramos a Eucaristia, oferece, doa-se. Não quero dizer memorialias, mas crucifica-se por nós, para nos demonstrar o quanto nos ama, o quanto nos quer bem. Pedro levou o Evangelho à capital do Império. A exemplo de Paulo, sofreu muito, na sua própria pele, na sua própria carne. Irmãos, ele levou a sua cruz até ao fim, sabem porquê? O que é que aconteceu quando eles estavam reunidos no Cenáculo? Sabem? Com Maria, no Cenáculo, o que é que desceu sobre eles? O Espírito. E porque o Espírito desceu, transformou aqueles homens que do medo passaram à ousadia, à radicalidade e ao anúncio. Tal como nos portais também na primeira leitura vimos muito bem, não é? Pedro preso, a igreja toda a rezar por ele, tão bonito, não é? Que ele estava na prisão e Deus não o abandonou, mandou o seu anjo para o libertar. Calça depressa, veste depressa, anda atrás de mim, cobre com isto, não? Deus a proteger e a salvar. É o mesmo que Ele faz com cada um de nós. Por isso, o desafio é exatamente este, irmãos: deixar que o Espírito nos mova, deixar que o Espírito nos transforme, deixar que o Espírito nos console, deixar que o Espírito nos liberte, deixar que o Espírito nos guie. E vamos ao cântico de honra. Irmãos, quem está aqui a primeira vez, foi todos os dias um cântico. E este move-te em mim é também muito bonito, porque nós pedimos que Ele esteja sempre dentro de nós. E quando o Espírito Santo estiver dentro de nós vamos deixar o mundo um pouco melhor. Também uma música para o Padre Paulino aprender, uma vez que ontem não esteve connosco na Eucaristia. Então o cântico é muito simples. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui de novo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus
Senhor, a nossa fé. Direção de igreja, convidada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos mais idosos e por todos os que estiverem ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê a força. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de tudo o mal. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Amém. Este livro significa a sabedoria humana e divina que é dada pelo Espírito. A Velacesa significa luz do entendimento para saber distinguir o bem do mal. O incenso significa o dom do conselho que nos volta para Deus, nosso Pai. O óleo significa a fortaleza do Espírito no combate pela verdade e pelo amor. O facho significa a ciência, que nos revela as maravilhas de Deus para conosco. As mãos erguidas significam a nossa prece em piedade ao Senhor, nosso Deus,
e nosso Pai. A balança significa o reto juízo de Deus e ensina-nos o temor do Senhor. As flores significam a nossa alegria ao celebrarmos o Espírito de Deus. A bênção significa a caridade para com os pobres que o Espírito nos ensina. O vinho e água significam o amor dos nossos corações e as lágrimas das nossas dores. O cibório que contém o pão, que vai transformar-se no corpo do Senhor e no nosso alimento. O cálice significa a nossa dor, que há de ser aliviada pelo sangue de Cristo no seu Espírito. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel,
e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam cada um segundo a sua graça para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Bolandeiro Rocher e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Os irmãos que vos confiamos na abertura desta Eucaristia, em comunhão de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. E tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, e os São Pedro e São Paulo, e todos os santos, e desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedindo ao Senhor nosso Deus que infunda sobre nós o seu Espírito, para que Ele nos transforme, nos mova cada dia, para sermos uma imagem viva do amor de Deus, cantemos com confiança. Pai nosso que estais no céu, dá-nos a tua bênção. O teu nome santo seja por nós louvado. O teu amor
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos, saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Santo Sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assidos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Só para vos dizer que no próximo domingo a celebração da Eucaristia aqui nesta igreja será às 10 horas. Isto deve-se ao facto do Padre Paulino ter de celebrar a missa da festa do Espírito Santo na comunidade vizinha às 11 horas. Portanto, não esquecer, próximo domingo, missa aqui na nossa igreja às 10 horas. Eu não disse nenhuma palavra até agora, mas começamos a celebração desta festa já no tríduo. E hoje, como dizia o Padre, é a conclusão. Agora é com Pedro e Paulo, nós fomos, nossa identidade é a fé, que o Espírito, quando a palavra de Deus é acolhida, ele mexe, move, faz-nos realmente estes crentes fiéis e queremos, no amor de Jesus, ser realmente plenos de alegria no céu. E nós fomos enviados um ministro de Deus, um ungido de Deus, cheio deste Espírito. E durante este tempo, ele foi dado a graça de nos renovar nessa graça da fé e também da caridade. Depois, mexeu conosco para que a nossa esperança seja dinâmica neste ano da esperança. Muito obrigado, Pai. Merci. Quando a família, os amigos, todos ali, com todas as comunidades que nos rodeiam, sobretudo as comunidades portuguesas, da comunidade de Missão do Senhor do Espírito Santo, que a nossa vizinha, a missão, a paróquia do Senhor Santo Cristo de Milagres, cujas mordomias estão todas aqui conosco, e todos os outros amigos que vieram de muitas partes. Então queremos, fundo do coração, dizer obrigado por vossa presença. E vamos continuar a festa esta tarde, depois de recebermos a bênção do nosso presidente da Cristina. Irmãos, não vou pregar mais, mas dizer uma coisa tão bonita que eu verdadeiramente senti-me aqui acolhido em Gatineau. Tanta gente que veio falar comigo. E agradeço ao Sr. Padre Paulino e à direção este convite que me foi feito. O Sr. Padre há 8 anos na Maia e no final da ministra da Maia vem aqui não para nos pedir, não é? Mas para celebrar convosco a fé. Foi tão interessante que a minha comunidade não nos tinha ouvido e disse: quem é que quer mandar visitas para Gatineau, braço lá? Foi quase toda a Assembleia. E agora vamos ver, quem é que quer mandar cumprimentos para São Miguel, braço no ar? Muito bem, muito agradecido pela vossa simpatia. E o que é que eu vou levar desta festa? Eu vou levar uma coisa muito bonita desta festa. Sabem o que é? A unidade que eu vi aqui nestas festas. Arroz doce, massa, carne, tudo unido, tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo espaço. Isto é tão bonito de ver, não é? Gente cansada, a suar, a trabalhar, a cartar, tanta coisa, mas todos unidos
reunidos no mesmo lugar. Até parecia Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Vamos invocar todos juntos o Divino Espírito Santo. Todos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus Todo-Poderoso, que pela profissão de fé de São Pedro vos confirmou no caminho da salvação e vos fortaleceu nos alicerces da Igreja, vos dê a sua bênção e a sua paz. Amém. Deus que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine com o seu exemplo a ganhar para Cristo os vossos irmãos. Amém. Para que as chaves de Pedro e a palavra de Paulo e a intercessão destes dois santos apóstolos nos conduzam àquela pátria bem-aventurada, à qual eles mereceram felizmente chegar, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Iluminados pelo Divino Espírito Santo, vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus unidos eleva ao Senhor. Deus unidos eleva ao Senhor. Ele trono e eterna vitória. Deus unidos eleva ao Senhor. Não,
Isaac. Seis cadeiras douradas e 15 quadros. Lugar de almoço na mesa.